A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, seja muito bem-vindo a este canal, levando a palavra do Senhor até o seu coração. Muito obrigado por estar aí. Que Deus te abençoe ricamente, que as mãos dele venham estar sobre ti e a sua casa, amém? Antes de deixar a mensagem, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá aquele like, ative o sininho e compartilhe a palavra com bastante gente para que a palavra do Senhor venha chegar ao coração do seu povo e você ajudar o canal a crescer. Amém? A palavra para nós hoje está aqui no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 que fala assim: José habitava na terra das peregrinações do seu pai, Jacó, dos seus pais, na terra de Canaã. Estes são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zípora, mulheres de seu pai. Porém, José trazia má notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Essa história nós conhecemos, eu creio que meus irmãos aí do outro lado conhecem a história de José, e você que vai, clicar neste vídeo, que não conhece a história, de José, vai conhecer só um pouquinho agora da história, dele, porque começa falando sobre o seu pai Jacó, começa falando da terra, da peregrinação dele, que era a terra dos seus pais, em Canaã, e fala também, engraçado que começa como fala o pastor, começa sempre falando, de Jacó, mas acaba em José, falando de José. Louvado seja Deus. E aqui, no primeiro versículo que nós lemos, fala, sobre, Canaã, que é ali aonde, a terra do pai dele. E aqui no 2 ele fala, e são as gerações, essa é as gerações de Jacó, e vai falar sobre as gerações de Jacó, e começa falando de José. Então, a história, começa falando do seu pai e agora termina contando a respeito de José, como José era, louvado o que aconteceu na vida, de José, filho de Jacó, aleluia, e vai relatar sobre os seus filhos, vai relatar sobre as esposas, vai relatar que José, aleluia, era ainda jovem, mas apacentava as ovelhas do seu pai juntamente com esses irmãos. Vai relatar o nome, da esposa, que é a aleluia, louvado seja Deus, aqui fala que é Bila. Louvado é o nome do Senhor, que ele apacentava ali com os filhos, aleluias, aleluia, louvado seja Deus de Bila. Aqui fala Zípora, mulher de seu pai, porém José trazia mal notícia deles a seu pai, os filhos de Zípora, e José ali trabalhando, e Bila também, José
trabalhava com eles, né? Só que José trazia ao pai Jacó mal notícia, aleluia, sobre, né, os filhos dele, porque os filhos, louvado seja Deus, eram os filhos rebeldes, né? Era um filho, aleluia, que fazia as coisas erradas, né? E ali a palavra vai falar que José trazia ao seu pai, relatava aquilo que eles faziam, né? De ruim, de mal, ele relatava, aleluia, o pai Jacó. E às vezes, irmão, louvado seja Deus por nós, aleluia, querer, louvado seja Deus, né? Trazer a verdade, aleluia, a pessoa, né, que ali, louvado seja Deus, está sendo enganado por outras pessoas, isso nos traz, aleluia, sabe? Isso nos traz, atrai em pessoas, aleluia, raiva, aleluia, ódio da pessoa, aleluia, que quer, aleluia, contar a verdade. E José, ele contava ao pai Jacó a verdade. José não deixava Jacó enganado. José relatava ali, aleluia, tudo que eles faziam. E eles ficaram tão chateados com José que eles não falavam com eles, perdão, pacificamente, porque ainda por cima José contava, né, os erros que eles faziam, as mentiras, né, lá, que ele não contava para o pai, mas José relatava para o pai. O pai fez, aleluia, para José uma túnica de várias cores. Aí, aleluia, ficou mais chateado ainda, porque eles viam que José, aleluia, era muito amado pelo pai Jacó. O pai Jacó amava a José e eles, irmão, aleluia, começou, aleluia, a não mais falar com José. Tudo que José ia fazer com ele ou perguntar era motivo, aleluia, deles falar, não falar mais pacificamente. Eles ficaram irritados, invejados, aleluia, com ódio, porque José era o preferido do pai, porque José recebeu um presente que não era para ser dele, aleluia, mas louvado seja Deus, José vai, por causa de tudo isso, né, a maneira que seu pai o tratava, José agora vai ser arrancado com 17 anos, aleluia, da sua família e vai ser, aleluia, um escravo em terra estranha. José agora, porque ele sonhou, aleluia, e contou, aleluia, a seus irmãos, contou ao seu pai. Agora José, o diabo está lançando uma sentença em José. Vamos ver se você agora vai ficar firme. Aleluia, porque eu vou te arrancar, aleluia, da casa do pai Jacó, vou te arrancar, aleluia, do seio, aleluia, da sua mãe e das suas parentelas. Eu quero ver se você vai continuar ainda, aleluia, sonhando, vai continuar ainda relatando o que os teus irmãos faz. E o adversário, usando os irmãos de José, lançou José, feriram José, judiaram José, deixaram José triste, angustiado, mas José não saiu da posição. José foi vendido, aleluia, foi levado para o Egito, mas continuava na posição. E José recebeu lá na frente vitória da parte do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. José não estava sozinho. Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Tudo que você está passando,
o Senhor, Ele está passando com você. José, aleluia, foi vendido, José foi lançado aleluia, num poço, José foi ferido, José foi vendido por, aleluia, qualquer courtia, José foi enviado para o Egito, foi vendido de novo, José está como escravo na casa de Potifar, José recebe ali também na casa de Potifar, aleluia, né? Aleluia, por negar, aleluia, de se deitar com a mulher dele, ele agora vai ser caluniado, vai ser preso, aleluia, mas o Senhor, aleluia, vai tirar José da prisão, porque José, aleluia, agora vai ser o governador do Egito. Então, se prepare, porque o sonho que você tem, os projetos que você projetou, o adversário pode ter lutado, usado até família, irmão, irmã, aleluia, inveja, investida, mas não vai conseguir, porque aquilo que Deus assinou lá no céu, aleluia, é você que vai ser. É você. Se Deus falou que você vai ser um advogado, você vai ser. Se Deus falou que você vai ser um juiz, você vai ser. Se Deus falou que você vai ser um promotor, será. Não importa, aleluia, o trajeto que você está passando, aquilo que Satanás tem lançado, usado os seus familiares ou até mesmo parentes, amigos, Deus vai assinar com caneta de ouro. Você vai passar nesta prova e vai ser um vencedor. Fique somente na fiação, honrando ao Senhor, porque Ele vai te colocar, aleluia, na frente, aleluia, e a vitória vai ser sua. Um cheiro, até o próximo vídeo.